Uma coisa que poucos sabem é organizar a arte do seu mangá, ou seja, eles não sabem fazer uma... Hoje vamos utilizar uma das melhores referências para esse tipo de assunto. Tem uma organização das artes, das páginas, num nível tão impecável, né, que é impossível você não notar. Vamos utilizar, né, o top 1 desse negócio. Pode ser o top 1, mas está perto, né? Vamos utilizar como referência o One Punch Man. Veja para quem pode ver, escute para quem pode estudar. Estamos aqui para mais um extraordinário vídeo. De novo, pessoal, vou agradecer pelos 300 inscritos, pessoal. Agora, se você acessar aí meu canal, né, batemos cerca de 312 inscritos por aí. Muito obrigado, galera, de verdade. Estamos nessa juntos. Eu não tô sozinho, não. Vocês estão comigo. Cenário em branco. O principal erro dos iniciantes é desenhar cenas que perdem o total sentido por falta dos cenários em um determinado quadro. Como eu disse no início do vídeo, né, o principal referência que eu vou estar utilizando para a explicação desse vídeo vai ser o One Punch Man, né, que muitas vezes eles colocam, né, cenários vazios, né? Da mesma forma, né, a gente vê que eles não exageram muito nesse estilo, principalmente quando se trata, né, de uma cena que precisa muito, mas muito do impacto e da percepção do espaço. Quando se trata de desenhar estruturas colossais, cidades, já aí eles não têm muita dó não, já é diferente. Mesmo quando às vezes vemos páginas, né, que demorariam apenas 1 hora ou menos para serem feitas, vemos em outras, né, que é evidente um trabalho mais zeloso e mais disciplinar e preciso, né, do mangaka Murata, né, o artista, né, mostrando que os cenários é tão importante quanto figurantes e personagens principais, levando a um nível, né, de trabalho, né, que desconfio que leve até mais de 6 horas para cima, né, durando até dias o desenho, cenas já com estruturas complexas colossais, tanto nos cenários na maioria das vezes, mas também, né, no personagem já em destaque, que também já vou falar no futuro aí mais pra frente. Tirando, né, já aquelas vezes que a gente já vê um desenho mais cômico, né, e estilizado. Isso eu falo por experiência própria, pessoal, porque quando se trata de criar já cenários com cidades, uma sala cheia de elementos, isso aí dá até um trabalho danado, entendeu? De mais muito cuidado e mais da paciência, de fazer tudo direito, né? Mas em One Punch Man, meu amigo, é outro patamar. O trabalho que isso deve dar é absurdo, meu irmão, porque é tudo bem pensado em cenas de sequências que, se você olhar direito, é exatamente um trabalho de animador, meu irmão. Um trabalho mais complexo, mudando os ângulos de uma maneira bem harmônica com os quadros anteriores. É um absurdo, de novo, vou dizer, é um absurdo, mas esse é um assunto, né, que eu já vou falar lá mais pra frente. Design dos personagens. Algo que o Murata trabalha bem, né, na arte do seu mangá, sabendo que priorizar o seu tempo, né, como nas artes em que no quadro ou página tem um destaque, né, o personagem onde ele está extremamente muito bem desenhado, mas já ao fundo está sem cenário complexo como antes, como vemos em outras páginas. Isso é muito bom porque não vemos como apenas uma estratégia de economia de tempo, da criação de uma boa página, mas como uma página que tem uma fácil compreensão. Muitos mangás, né, grandes que a gente conhece por aí, alguns, né, não dá para entender, né? Temos que ir para mais de 10 segundos, né, para entender ou até mais. No One Punch Man já é diferente, no que paramos para ver a admiração em si, a anatomia, o segmento dos cenários encaixados em uma perspectiva excelente, sequência de quadros, novamente vou dizer, sequência de quadros bem trabalhados, sem perder partes importantes para a compreensão. E lembra que eu tinha falado, pessoal, sobre a sequência de quadros em One Punch Man, que seguia a linha de sequência semelhante a uma animação? Então, é muito importante você, mangaka, ter em mente, né, que para fazer isso não é muito obrigatório, né? É um estilo de sequência de quadro, um estilo de arte. Se você irá fazer isso ou não, né, isso aí já é da sua conta, né? Mas dá para extrair uma coisa muito importante dessa técnica, né, para uma obra que tem, para obra, né, que estiver em andamento, ou se você ainda for criar, né, que é escolher bons takes para uma ótima sequência de quadros, seguindo uma fluidez que faça com que o leitor fique imerso, né? Um dos elementos que faz mais chamar a atenção, né, de um leitor para um mangá. Isso vai fazer, né, com que as pessoas vejam o seu mangá
com outros olhos. E também mudança de take, imagem, de página, né? Isso vai fazer com que pessoas vejam seu mangá, né, com os outros olhos, né, seguindo já essa transição, né? E seria bom para criar uma quebra de expectativa cômica, um plot twist mais sério, como algo inesperado, com a arte de um personagem com poder colossal liberado, um impacto repentino, mudança de facial de uma pessoa, de uma página para outra, você vira a folha, tá outra atmosfera. Você tem infinitas possibilidades. Não só se trata de um plot apenas, mas sim de uma sequência harmônica e imersiva para fazer o leitor, né, já fique surpreso. Mas o ponto mais importante que me fez ter ideia, né, para esse vídeo de arte organizada é o tempo que você vai gastar fazendo isso. Tudo depende do quanto você estará disposto para pagar o seu tempo para ter uma arte, né, que excede a excelência. É um assunto que dá até para se aprofundar mais em um outro vídeo, né? E eu queria saber o que vocês acham, né, sobre essa ideia, né? Comenta aí o que vocês acham. Ou seja, continuando, tudo depende da organização do seu tempo, né, e da paciência para trabalhar melhor no seu mangá. Não só escolhendo um bom momento do seu dia para a criação de um desenho e roteiro, mas também saber se seria mais proveitoso desenhar o personagem mais trabalhado em uma página, com luz e sombra bem mais detalhado, e com cenários ou não, né? É bom e interessante já pensar, né, dessa forma, porque muitas das vezes gastamos tempo com aquilo que não é muito proveitoso, para lá no final o leitor não entender nada, entendeu? Fazer todo aquele trabalho para nada, né? Tem que ter uma boa compreensão da sua história, ou senão, né, vai perder a qualidade, né, da fácil compreensão, né, pelo excesso de elementos que tem um determinado quadro, várias rachuras, vários trabalhos complexos para nada. Tipo querer uma arte igual o Berserk, Vagabond, com uma arte muito inteligente, né, interessante, só que você exagera tanto nos cenários, rachuras, que você faz algo que é o oposto do que esses artistas fazem. Nas editoras, eles sempre dão um prazo quando você vai desenhar um capítulo, né? Dependendo da empresa, vai ser um prazo de 1 ou 2 semanas. Alguns já é diferente, são mensais. Então, ou você pode exagerar, só que com uma equipe te ajudando, principalmente quando a editora oferece, algumas editoras fazem isso. Porque na maioria, né, desses mangás famosos, conhecidos por ter uma arte bonita, como Berserk, até Sunken Rock, já ouviu falar, né? Vagabond, de Vinland Saga, que é uma história interessante de Viking, provavelmente, né, pelo nível da arte deles, né, já é diferente. Eles têm uma equipe ou já passam muitas horas desenhando, né, sentado numa cadeira. Um desses dois tem que ser, porque eles já ficam um dia inteiro, né, sentado com uma caneta na mão, ou tem uma equipe gigante ajudando eles para ter aquele nível de arte, porque se você consegue fazer tudo sozinho, você não é um ser humano. Se bem, né, que tem um autor de Nanatsu no Taizai, eu não sei o nome, vou colocar aí na tela, né, que ele já faz uma arte incrível, só que sozinho, né? Fazia, eu não sei se ainda faz algo parecido. Então esses mangakas sérios, né, eles têm já uma equipe, ou ficam sentados o dia inteiro na cadeira, né, mais de 8 horas, mais que hora de um CLT, né? E para cumprir o prazo, né? Por exemplo, né, eu que tô para mandar novamente minha arte para Shonen West, quando eles aceitarem, né, provavelmente, né, já vai ter um prazo, ter que até gastar mais horas que um CLT para cuidar de em uma semana ou 2, né, do meu canal e do meu mangá. É 2 coisas que exigem muito do meu tempo, mais de 5 horas cada uma dessas coisas, isso exige muito de mim. Então minha agenda fica cheia, né, se bem que eu nem tenho agenda, né, finge que eu tenho agenda, mas cara, exige muita coisa. Vocês terem uma noção para editar cada vídeo, né, que eu posto para vocês, e olha que eu vou melhorar ainda mais a qualidade, eu vou fazer várias estratégias, né, para chamar mais a atenção de vocês. E, enfim, né, cada vídeo que eu posto para vocês, que eu quero falar aqui, demora mais de 8 horas, né, de trabalho para postar, gravação, roteiro, essas coisas, mas o que mais me suga no meu tempo, né, é a edição de vídeo, né. Para cortar não dura muito tempo, mas para fazer as transições, as imagens, cara, já é um trabalho que ou você tem muita paciência ou você vai se
entregar o estresse. Meu irmão, e também tem os desenhos, né, os mangás, já é outra coisa que exige muito do meu tempo para eu desenhar cada página, postar. E eu ainda quero aumentar a frequência. É possível ser muito mais veloz na postagem dos meus vídeos e também no desenho das minhas páginas. Então eu tô meio que mexendo nisso. Eu vou ter que ter uma agenda. Agora eu tô fingindo que eu tenho, mas eu vou ter que ter. Mas então, pessoal, resumindo aqui que eu falei em todo esse vídeo, né? Organização. Não só se trata, né, de você separar um tempo para você desenhar, mas no que você vai investir naquela página. Será os detalhes no personagem? Será os detalhes nos cenários? Ou nos dois, para dar mais impacto na cena? Mas você não pode, né, também fazer isso em cada página, né? Que às vezes até dificulta a compreensão ou às vezes é desnecessário, causa menos impacto do que daria se você não desenhasse o cenário. Então é aí que você tem que ver. Tem uma organização boa que vai chamar a atenção do seu leitor. Mas é esse o vídeo, pessoal. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Se inscreva aí no canal, compartilhe esse vídeo. Pessoal, até o fim do ano vamos alcançar 1000 inscritos e eu peço para vocês me ajudarem. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Tchau.